receba. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, que bom. Resposta com energia. Bom, antes de iniciar nossa palestra, eu gostaria de agradecer a Coben pelo convite, a Cláudia, o Eduardo, a gentileza que foi recepcionado. Muito obrigado de coração. Agradecer também a presença da minha esposa, Mona Lisa, das minhas tias que vieram de São Paulo. Elas não gostam que eu fale, mas eu tenho que falar. Levantei a mão para as pessoas verem vocês. Fica com vergonha, são aquelas ali. Elas ficam com vergonha, ficam tímidas, mas eu tenho que agradecer. A gente tem que sempre agradecer. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o livro Pérolas Devolvidas. E gostaria de dedicar essa palestra, essa explanação de hoje, à memória do nosso inesquecível Chico Xavier, que durante um tempo de sua mediunidade, ele se dedicou ao consolo das mães, ele se dedicou ao conforto daqueles que tiveram o seu ente querido levado pelas mãos da morte, que a morte nada mais é do que uma face da moeda vida, porque só existe vida, e para Deus não tem diferença se nós estamos encarnados ou se estamos desencarnados, somos sempre os seus filhos. E essa obra ela fala sobre essas aparentes perdas que nós vamos chamar de partidas dos entes queridos, fala de como nós lidamos, como nós podemos superar, fala do luto, das fases do luto que todos nós experimentamos diante de perdas significativas de nossa vida, sejam de pessoas, de coisas, relacionamentos, porque a nossa vida é esse constante ir e vir. Quem aqui já namorou? Levanta a mão para mim. Pode levantar, tá? Só isso? E quem aqui já teve um relacionamento desfeito? Doeu ou não doeu? Mas ninguém morreu por isso. Passou ou não passou? Tiveram um prazo, um momento do luto. E é assim a nossa vida. Pode ir. Bom, então o que é o luto? Agora a gente vai dar uma definição mais técnica do que é o luto. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, um animal, uma fase da vida, um status social, maior o sofrimento do luto. Então o luto é um momento necessário. Precisamos passar pelo luto, para podermos elaborar essas perdas da nossa existência. E fato curioso, hoje nós vivemos num mundo, nós vivemos numa sociedade em que se tirou do cardápio existencial a tristeza. Ninguém pode mais ser triste. O pai desencarnou, dá-lhe remédio nele, ele não pode ficar triste. Tem que se animar, tem que estar sempre feliz, tem que postar foto nas redes sociais sempre sorrindo. E essa pressão por estar sempre bem, por estar sempre feliz, trabalha de maneira ruim, amarga nas pessoas, porque cobra a felicidade. Mas como eu serei feliz se estou passando por um momento delicado na minha existência? E aí Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. Ele já está afirmando, ele afirma: no mundo tereis aflições, no mundo tereis perdas, no mundo convivereis com partidas, mas eu venci o mundo. Nós podemos vencer o mundo. Como vamos lidar com isso? Então é preciso eu elaborar o luto e não me pressionar tanto para ser feliz
nada de pressão para ser feliz. Elaboremos esse luto, essas perdas. O namorado terminou comigo, ficarei triste, é normal, faz parte da vida. Meu pai desencarnou, ficarei triste, é normal, faz parte da vida. Mas isso vai passar, essa fase vai passar, e eu vou seguir, e vou levar na minha bagagem existencial a experiência. E aí nós falamos que quanto maior o nosso apego, maior a nossa dor. Olha o desafio para nós amarmos de maneira desapegada. É fácil? Não, mas é um treino. Entendendo que estamos todos transitando uns pela vida dos outros. Nós não temos um carro, uma casa, nós usufruímos, um dia perderemos, um dia teremos que deixar. Convivi por 24 anos com a minha mãe, um espírito que eu tinha muita ligação, tenho muita ligação, mas ela se foi, seguiu o caminho dela. O meu filho partiu, dolorosa essa dor, mas todos nós partiremos uns da vida dos outros em algum momento, e entender isso é fundamental. Repito, não é fácil, mas entender isso é fundamental. Então o desapego é uma das fontes, o apego, perdão, é uma das fontes de maior sofrimento. Então quanta dor, quantas lágrimas por nos apegarmos em demasia. Então, fundamental entender a transitoriedade das coisas e das pessoas na nossa existência. Apegar-se é como querer segurar o vento, o ar, a água, é impossível, não tem como. Se eu me apegar, eu irei sofrer. Então eu vou treinando nessa vida, gradativamente, o desapego. Ninguém me pertence. Ninguém, nada neste mundo me pertence, a não ser os meus valores morais, o meu patrimônio intelectual, aquilo que eu conquistei e que levo para qualquer lugar. E isso é meu de fato. Então na obra nós procuramos abordar muito essas questões. E aqui nós temos a doutora Elizabeth Kübler-Ross. É uma médica que nasceu na Suíça e desencarnou em 2004. Dentre tantas outras obras, tantos outros livros, ela escreveu sobre a morte e o morrer. Ela trabalhou mais de 30 anos com pacientes em estágio terminal da existência. Viu muita coisa, muita coisa. Trabalhou com gente de EQM, mais de 20 mil casos ela estudou de EQM, de experiência de quase morte. Pode passar por gentileza. Ela estudou mais de 20 mil casos. A EQM é quando o indivíduo, experiência de quase morte, ele entra num estágio tal que a sua volta ao corpo físico é praticamente impossível. Ele já está mais para lá do que para cá. Mas ele acaba, por alguma razão, porque ele tinha ainda coisas a fazer aqui, ele acaba voltando e narra as suas experiências. Tem até um livro fantástico, que vou deixar para vocês como dica de leitura, que é Uma Janela para o Céu, do Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião norte-americano, que passa por essa, ele era um cético, e ele passa por essa experiência de quase morte e narra a sua experiência de quase morte. Durante os 7 dias que ele ficou em coma, os seus familiares não o deixaram sozinho, só que eles combinaram de ficar segurando nas mãos do Dr. Eben Alexander. E quando ele retornou, ele narra justamente isso, que foi um dos momentos que mais lhe deu força, porque ele sentia as pessoas segurando em suas mãos, apoiando. Ele narra isso. E
como era um neurocirurgião e conhecia todos os meandros do cérebro, ele sabia que não poderia trazer de maneira consciente aquelas lembranças se não fosse por uma experiência espiritual. Então, a doutora Elizabeth Kübler-Ross estudou mais de 20 mil casos de experiência de quase morte. Pode passar. Todos eles, todos os relatos que ele estudou, tinham algo em comum. Algo em comum. Não é aquele túnel, além do túnel que todo mundo fala que viu, ninguém trouxe do lado de lá infelicidade. Todos, absolutamente todos que retornaram, diziam o seguinte: puxa, quero voltar para a vida que eu estava, quero voltar para aquele lugar em que eu estava. Como era agradável, que sentimento de leveza, que coisa gostosa que foi estar lá. O relato de uma garotinha de 11 anos, dizendo: mas papai, eu voltei para cá, não queria, o meu irmãozinho estava lá junto comigo. E ela não sabia que um pouco antes de nascer, os seus pais haviam perdido um filho. O garotinho desencarnara com 4 anos, uns 2, 3 anos depois nasceu a garotinha. E ela narrou: ele chama fulano de tal, ele é assim, 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 deu todas as características. Então ninguém trouxe do lado de lá infelicidade, todos quiseram ficar. Tem um amigo meu, lá de Bauru, eu acho que ele já veio no ano passado fazer palestra aqui. Se não foi na Cobem, foi em outro centro, o Nazil Canarinho Júnior. Ele dizia: olha, se eu desencarnar, não apareço nem em reunião mediúnica. Quero ficar por lá, não quero voltar aqui. É por isso que muitas vezes nós acordamos com aquela sensação gostosa, tivemos um sonho tão bom. Por que eu despertei? Estava tão bom, estava tão gostoso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para que nós não nos apoquentemos em demasia diante da partida de um ente querido. Eles irão. Entender isso é fundamental. Teve uma amiga minha que falou: nem vou ler esse livro que você escreveu, que eu morro de medo. Eu falei: mas é importante. É importante a gente encarar a realidade. Não adianta camuflar. Pode passar. Então nós temos aí as 5 fases do luto que nós abordamos no livro. Primeira coisa que o indivíduo faz quando recebe uma notícia da morte, da enfermidade que chega sorrateira, do término de um relacionamento, da perda de um status social, é negar. Ele vai negar: não, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Nós negamos. É uma fase. Segunda fase é a raiva. Ficamos irritados, raivosos. Terceira fase é a barganha. Vamos negociar. Negociação. Quarta fase, a depressão. E, por fim, a aceitação. É claro que nem todo mundo, porque somos espíritos com experiências extremamente diferentes, nem todo mundo vai passar por essas 5 fases. Nem todos passaremos. Talvez pulemos da negação para a barganha, ou da negação para a depressão, depois retornemos para a raiva. Pode ser que isso aconteça, mas é interessante nós elaborarmos essas etapas. Eu me recordo, hoje eu estou com 41 anos, mas quando eu tinha 36, eu tive 3 infartos. 3. Situação delicada. E quando eu recebi a notícia, porque, como diz nos evangelhos, se fosse um homem de bem teria morrido. Quando eu recebi a notícia, falei: não é possível, não é possível. Eu? Não, eu não. Aí depois vem a raiva, a gente fica irritado, fica com raiva.
gente aí pior do que eu. Aí depois vem a barganha. Ô, espíritos amigos, dê uma mãozinha, vamos fazer valer a pena, me ajudem por favor. Juro que irei todos os domingos ao centro. A gente barganha, a gente troca. Depois vem a depressão, a tristeza. Puxa, mas com 36 anos eu sou tão novo, tão jovem ainda. Aí quando você vê que não tem mais jeito e o médico fala, você vai ter que operar, você fala, tem que operar, não vai ter jeito. Aí você aceita. Aí você elabora todas essas etapas e consegue lidar de uma maneira razoável com tudo que está lhe acontecendo. Allan Kardec, em determinado momento, em O Livro dos Espíritos, questiona: podemos vencer as provações da existência? E o que os espíritos respondem? Me ajudem. O que os espíritos dizem? Sim, fazendo poucos esforços. Ah, eles exclamam, poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. Ou seja, nós podemos passar por qualquer coisa nessa existência. Os espíritos nos deram uma resposta repleta de otimismo, de esperança e principalmente de fé no futuro, porque dias melhores virão. E os espíritos, inclusive, definem o que é felicidade. Do ponto de vista material, posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. E com essa fé no futuro, eu posso passar por qualquer provação dessa existência. Beleza? Todo mundo quieto, estão encarnados, né? Está falando de perda de ente de morte aí, está todo mundo bem. Pode passar, por favor. Não, essa é a... Me ajuda? Negação, não, pode passar. A raiva. Nesta fase, olha só como é interessante, até para nós aprendermos a lidar com as pessoas que estão passando por isso. Nesta fase, qualquer palavra de consolo terá pouca eficácia. Eficácia quer dizer resultado. Quando o indivíduo está passando pela fase da raiva, não adianta você falar para ele, olha, crê em Deus, tenha fé. Cadê tua fé, meu irmão? Vai ficar doido, maluco com você. Está dizendo que eu não tenho fé? Está dizendo que eu sou homem de pouca fé? Nessa fase da raiva. E aí, o que eu faço? Como eu vou agir? Aí eu vou agir com caridade. Aí eu vou emprestar os ouvidos. Mas lembre-se, emprestar os ouvidos que ouvem, que escutam, e não os ouvidos que julgam. Eu vou emprestar o ouvido para ele desabafar. Afinal, ele está passando por um problema. Há um tempo, eu fiz uma pesquisa e descobri que as pessoas, quando chegam ao centro espírita, elas querem o quê? Ou numa igreja, numa instituição religiosa, o que elas querem? Quem pode me ajudar? Milagre. Oi? Milagre? Não, não é milagre. Oi? Falou a palavra exata, que todo mundo disse, a maioria, acolhimento. E acolhimento significa o quê? Ser ouvido. As pessoas querem ser ouvidas, escutadas e não julgadas. Está vendo fulano? Olha lá. Como que nós podemos dimensionar a dor do outro? Não dá, é impossível. É impossível. É algo subjetivo. Então eu empresto meu ouvido. E aí eu pratico exatamente aquela caridade, a caridade moral que Allan Kardec nos fala em O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a verdadeira caridade. Eu acolho, empresto meu ouvido, a pessoa desabafa e ela se libera de tudo aquilo e eu ajudo ela a passar por este momento de luto. Mas para agir assim é preciso desenvolver a sensibilidade e fechar um pouco a boca, ficar um pouquinho quieto, ouvir.
num mundo barulhento como o nosso, ouvir é algo muito difícil. Muito. A gente sempre quer falar, eu que o diga, eu estou sempre falando. Coitada da minha esposa, vai para o céu direto. E aqueles que conviveram comigo também. Pode passar. Aí a negociação, estou sempre negociando. Aí a depressão surge quando o indivíduo toma consciência que a perda é inevitável, não tem jeito. E incontornável, não há como escapar à perda, e este sente o espaço vazio da pessoa ou coisa que perdeu. Aí não tem mais jeito. Pode passar. E aí eu preciso aceitar. Aceitar as coisas que me acontecem na vida é sinal de grande sabedoria. Conhecem a oração da serenidade dos alcoólicos anônimos? Conhecem? Senhor, dai-me discernimento para eu entender o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Eu preciso ter sabedoria para entender que tem coisas que eu não posso mudar nessa vida. Não dá. A minha mãe se foi, não dá. Não volta. Não tem jeito. O casamento terminou. Não dá, não volta, não tem jeito. Perdi tudo aquilo que eu ganhei. Vou ter que conquistar de novo, porque aquilo já foi. E isso me leva a reflexões muito mais profundas. De aproveitar os momentos como se fossem os únicos. Nós podemos voltar aqui amanhã. Todos nós, com essas mesmas roupas, imbuídos do mesmo propósito, sentarmos nos mesmos lugares, que ainda assim a nossa reunião será diferente. Ou seja, cada momento é único. Então aproveite-o antes que venha a vida e tire ele de você. E você não fique com aquele vazio no coração, sentindo falta, desejando, porque a gente deseja aquilo que nos faz falta. Agora, quando nós nos sentimos completos, puxa, eu aproveitei todos os momentos com o meu filho, eu aproveitei todos os momentos com a minha esposa, eu aproveitei todos os momentos naquele local de trabalho, eu aproveitei todos os instantes no centro espírita. Aí a coisa é mais leve, é melhor de se lidar, eu consigo superar essas aparentes perdas da vida. E há pessoas que, infelizmente, ficam estagnadas em uma das fases. O indivíduo fica na fase da raiva, ou fica na fase da depressão, ou fica na fase da barganha para sempre. Eu preciso, há um tempo de duração do luto? Não há um tempo pré-determinado, mas eu preciso superar isso. Aí eu conto com as ferramentas que eu tenho aqui na Terra. Eu conto com os profissionais da área da medicina, eu conto com o centro espírita, que presta um trabalho fabuloso, eu conto com os profissionais da área de psicologia, eu conto com os amigos, eu conto com as famílias, e eu conto com o que há de mais potente, muito maior até do que o amor, que é a vontade. É a vontade que nos movimenta. É a vontade que nos faz sair de uma fase e chegar em outra, a superar aquilo. Eu preciso de vontade. É necessário ter vontade. Então eu não posso parar. A vida pede, é a lei do progresso, como nós estudamos em O Livro dos Espíritos, pede que nós caminhemos. Eu me lembro que certa vez estava indo fazer uma palestra em Araraquara, é uma cidade lá no interior do estado de São Paulo, perto de Bauru, de onde eu sou. Aliás, nem de Bauru eu sou, mas morei lá há muito tempo. Sou de uma cidade que vocês nem conhecem, nunca ouviram falar, chamada Cafelândia. Aquelas duas que estão ali também são de Cafelândia, são caipiras, falam porta, carne, torta.
já ouviu falar em Cafelândia aqui? Levanta a mão. Sério? Não é no Paraná. Você ouviu do Paraná, tenho certeza, não foi de São Paulo. Olha, eu até me intrometendo no que ela já ouviu tudo. Bom, tá, onde que eu estava mesmo? Vocês lembram? Oi? Estava indo para Araraquara. Lembrar? Estava indo para Araraquara fazer uma palestra, um temporal desabou. Chuva danada e eu, segundo a minha esposa, hoje de manhã ela fez questão de me lembrar que eu sou um barbeiro, e eu, muito barbeiro, dirigindo na chuva, na estrada, uma estrada perigosa, falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Parar não vai resolver. Voltar, estava no meio do caminho, voltar para Bauru, eu ia pegar chuva do mesmo jeito. O que me restava? Ir em frente. Ir em frente. Os temporais da existência vão desabar. Vão desabar. Essa é a notícia que eu tenho para lhes dar. E a doutrina espírita não esconde isso de ninguém, mas eu tenho que ir em frente. Eu tenho que ir adiante. Eu tenho que prosseguir. Prossigam então, meus amigos. Pode passar, por favor. E Nazaré Jacobus, uma psicóloga especialista em luto, orienta algumas frases que devem ser evitadas. Quando uma pessoa morre após um longo período de internação, por exemplo, por doença, sem possibilidade de cura, as pessoas falam, pelo menos agora não está mais sofrendo. Quem já falou isso? Ele agora está num lugar muito melhor que nós. As pessoas não vão se manifestar para nós, mas depois elas comentam aos outros, fulano veio aqui, falou tanta besteira, deu tão mal, e a intenção é boa, é verdade, mas as pessoas naquele determinado momento não querem ouvir isso. Deus não nos dá tristezas que não possamos suportar. Quem já falou isso? Pode passar. Quando uma mãe ou um pai perdem um filho, pelo menos você tem outros filhos, vocês são jovens, poderiam ter mais filhos, agora ele é uma estrelinha do céu. Quem já falou isso? Estão se identificando aí, né? Quando um homem ou uma mulher fica viúvo, você é jovem, com certeza encontrará outro companheiro, mas ela acabou de perder o marido, acabou de perder a mulher, ele está pensando em outro. Bom, alguns até não, alguns até estão. E aí você vai falar isso? Não, tem que passar por aquele momento dele, tem que elaborar bem o luto. Quando transferimos para o tempo a solução de todos os problemas, o tempo cura todas, essa todo mundo já usou. O tempo cura todas as dores. Vai curar tudo. Isso leva tempo, mas não se preocupe, vai passar. Isso passa. Porque tudo na vida passa mesmo. Quando queremos encorajar uma pessoa, bola para frente, você precisa sair de casa, você sempre foi tão forte, pare de chorar, ele não fica feliz com isso. E quando há comparações, sei exatamente o que você está sentindo, não sabe, porque ele é um indivíduo diferente de você, você não sabe o que ele está sentindo, não tem jeito. Pois aconteceu comigo. Não sei se serve de consolo, mas o meu caso foi bem pior do que o seu. Aí é aquela síndrome que nós temos da arrogância, de até no sofrimento, nós queremos ganhar do outro, até no sofrimento. O professor Leandro Carnal fala uma frase muito interessante, que nós vivemos num mundo surdo, ninguém absolutamente ouve mais ninguém. Segundo o professor, ele diz, diga a alguém que você está cansado e receberá como resposta, eu também. Diga a alguém que está com dor de cabeça e você receberá como resposta, e eu tenho um tumor. Diga a alguém que você teve algum problema e ele sempre teve um problema maior do que o seu. Ninguém escuta, ninguém fala, mas você está com dor de cabeça? Por quê? Tomou sol demais hoje? É ressaca? O que foi que aconteceu? Pode passar. Quando há curiosidade, mas ele morreu do que mesmo?
Nossa, ele estava feio no caixão. As pessoas não fazem isso. E o que dizer? Mas eu não vou falar o quê? Você disse aí tantas frases que eu não posso. Não é que você não pode falar. Aí eu vou treinar a sensibilidade. Mas o que eu vou falar? Não fala nada. Muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Seu apoio, conforto e o ombro amigo serão mais eficazes do que palavras. É aquilo que nós falamos na caridade. Empreste o ouvido, marque presença, esteja junto e ouça. Ouça. Fácil? Não é. Mas aí nós precisamos sair da órbita de nós mesmos para nos conectarmos ao outro. Não é realmente uma tarefa fácil, porque aí nós temos que vencer o que os espíritos chamam de grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. O egoísmo é o ego muito inflado dirigindo a nossa vida. A preocupação excessiva apenas com nós, esquecendo do outro. E ante as provações e as privações da existência, não nos cabe de forma alguma a indignação. Se o maior de todos, segundo a doutrina espírita, Jesus, foi crucificado, isso é um claro recado dos céus de que nós não podemos ter privilégio algum. Mas fulano adoeceu sim, ele adoeceu. Mas logo ele que contava com a assistência dos bons espíritos, Jesus era o maior de todos e foi crucificado. Mas por que comigo? Porque você é um espírito que está aqui no planeta Terra em provas. Aí eu vou começando a refletir. Não dá para ficar indignado. Eu não sou melhor, absolutamente melhor do que ninguém aqui neste planeta. Ninguém. Então todos nós passaremos por provações e por privações. E eu vou ter que elaborar isso em mim para levar uma existência mais leve, vamos dizer assim, mais tranquila. Beleza? Vivos? Estão encarnados ainda? E o que eu faço com o meu afeto quando ele, por exemplo, adoece? Isso é um dos temas que nós tratamos no livro. E o que eu faço com o meu afeto? Mas ele envelheceu, ele adoeceu, o que eu faço? Nós estamos passando por essa fase da vida, o que fazer com ele? Colocar no lar de idosos, descartá-lo, abandoná-lo, ficar reclamando de que é difícil, mas o que nessa vida é fácil? Eu me lembro que fui muitas vezes fazer palestra no Centro Espírita na cidade de Piratininga, lá em Bauru, e tem um lar de idosos lá nesse Centro Espírita. Centro Espírita Antoninho Marmos. E eu chegava antes para conversar com os idosos que lá estavam. Mais de 25 idosos, todos eles, por diversas razões, haviam sido deixados lá pelos seus filhos. Não nos cabe aqui qualquer tipo de julgamento, mas apenas a fim de estudo. E conheci uma senhora lá chamada Dona Júlia, que já desencarnou, e papo vai, papo vem. Ela me dizia: olha, eu não sinto nenhum tipo de mágoa por ter sido deixada aqui. Nenhum tipo de mágoa. Peço a Deus apenas que abençoe os meus filhos para que eles sigam na sua existência, aqui estou contextualizando, da maneira mais tranquila possível. Não fico indignada, não fico indignada. Mas ela sabia que quando os filhos precisaram, ela serviu. Ela estava lá, ela os ajudou. Então o que nós fazemos com o nosso afeto que adoece, que perde a saúde, que perde a potência, que perde a vida? O que nós fazemos? Nós encaramos ou nós deixamos de lado? Nós encaramos como
oportunidade, ou nós descartamos esta oportunidade. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Claro, todos nós temos. Vou deixar no lar de idosos e visitarei uma vez por semana. Dali a 2 meses está aparecendo a cada 15 dias. Dali a 4 meses, uma vez por mês. Dali a 6 meses, abandonou de vez. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. No mundo tereis aflições. Planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui de férias. Ninguém está de férias. Eu estou disposto a vivenciar isso. Dia 4 de junho, eu vou estar no Centro Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre um capítulo que as pessoas ficaram até muito sensibilizadas à ingratidão dos filhos. Vou estar falando sobre isso, porque é algo que toca muito o coração das pessoas. E eu digo, prepare-se para isso. Não espere absolutamente nada. Treine o desapego. Treine o desapego, porque você vai precisar usá-lo. Mas é meu filho, sim, daí. Prepare-se para a ingratidão. Se a ingratidão não vier, que bom. Que bom, que ótimo. Mas se ela vier, você vai estar preparado para ela. Vai saber lidar da maneira mais leve possível. E reflexões sobre o apego, uma página que foi ditada pelo Espírito Hamed ao médium Kiko Francisco do Espírito Santo Neto. E apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Eu não aceito que as coisas passem pela minha vida. Na terra nada se perpetua e somente a alma é imortal. Imortal e não eterno, porque eterno é aquilo que não teve início e não terá fim. Atributos de Deus, só Deus é eterno. Nós, espíritos, somos imortais porque fomos criados a partir de um momento na eternidade. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Era tão feliz e não sabia. É muito comum nós proferirmos essa frase. Então aproveite porque ela vai passar. Não sou aqui nem profeta do Apocalipse não, viu gente? Quando temos algo querido ou pensamos ter a posse de alguém que muito amamos, sofremos ao nos separarmos dele. O ciúme é o resultado do apego, do medo de perder. O desejo e o apego, privados da consciência reflexiva, da reflexão, estreitam nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. Só serei feliz quando ela estiver comigo. Só serei feliz quando meu filho voltar a viver. Mas já passou, não tem mais jeito. E eu me privo da consciência reflexiva, descarto a felicidade, porque vivo naquele mundo diminuto. Eu não consigo expandir a minha consciência de que é preciso levar a vida adiante, apesar dos pesares. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado, diz o Espírito. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. O desapego saudável, desapego saudável, não pode ser negligente, é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e uma expansão da consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social. É preciso perceber a diferença entre amor real e a relação simbiótica, ou mesmo o apego familiar. A realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim interagimos fraternalmente uns com os outros. Bom, quem é casado aqui, levanta a mão para mim, vamos ver? Ok. 63 anos. Ô meu pai! Extraterrestre. Que
Paulo, Isaías Claro, que ele sempre diz assim, aliás, um autor de livros fantásticos, Isaías diz assim: o casamento é bom, pena que dura muito, 10, 20, 30 anos, oh meu Deus. Bom, casado, só imagine, eu sempre proponho essa reflexão nas palestras, imagine que o amor da sua vida diz assim a você: olha, decidi que o meu caminho não é mais com você, é com o Ricardo vizinho. Qual é a sua reação? Vá com Jesus? Embora triste, eu entendo, porque eu treinei o desapego a vida toda, e eu entendo, e siga o teu caminho. Irei elaborar esse luto, essa perda. Ou nós bradamos: ingrato, fiz tanta coisa para ele. Num dos livros que eu tive a oportunidade e o prazer de escrever, chamado Espiritismo Atual e Educador, inclusive está aí embaixo, eu narro a história de uma senhora, de uma pessoa, que ela ficava sempre reclamando: mas o meu marido me deixou, fazia 40 anos, ele já estava no 3º casamento, eu já havia deixado mais 2, e ela estava lá atrás, no passado, vivendo acontecimentos dolorosos, porque o tempo é relativo, o tempo ele é referente à nossa mente. Nós vivemos no tempo em que está a nossa mente. Se eu tenho lembranças dolorosas, é ali que eu estou vivendo. É por isso que na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec diz o quê? Que céu e inferno são estados de consciência, não é uma geografia. O umbral é um estado de consciência. É o inferno que o indivíduo está vivendo intimamente. E é nesse tempo que ele vive apegado ao passado, ou apegado a um futuro que não chegou, óbvio, futuro, esquecendo-se do presente. Falta a esse indivíduo consciência reflexiva. Aí nós poderemos adentrar 1000 variáveis, tem a obsessão, problemas psíquicos e por aí vai. Obrigado. E o que posso fazer pelos meus afetos que partiram? Orar e agradecer. Todos aqueles que passam pela nossa vida, em muitos anos ou poucas horas, são pérolas que o Criador nos emprestou. Devemos, pois, devolvê-las agradecendo a dádiva da convivência. Obrigado, Jesus, por ter convivido todo esse tempo com o meu filho. Obrigado, Jesus, por ter passado 20, 30 anos com o meu marido. Muito obrigado por essa sublime oportunidade. É por isso que volto a repetir: é importante aproveitar o momento, para eu não ficar arrependido. Puxa, passou o tempo, nossa, como eu queria ter dito à minha mãe que a amava, eu não disse, e o tempo passou, e ela morreu. E agora? Beleza, obrigado, opa, é aqui. E superar não é uma escolha, é uma necessidade, porque a saudade é o amor que fica. Superar é uma necessidade. Nesse livro Pérolas Devolvidas, narra a história de uma mãe que teve o seu filho assassinado. E aí questionamos: mas e você perdoou o assassino do seu filho? E ela disse: olha, se estava difícil conviver com a perda do meu filho, com ódio seria insuportável. Eu precisei dar esse presente, precisei me libertar. Não que ela trouxe um indivíduo para morar em sua casa, mas ela se libertou do ódio massacrante, e superar foi uma questão de necessidade, porque cedo ou tarde todos nós teremos que superar as perdas e as partidas. Todos teremos que superar, porque o progresso é uma lei. Embora muitas vezes nós queiramos ficar estagnados, o progresso é uma lei. Embora o constante esforço para ficarmos na zona de conforto,
o progresso é uma lei e ele se efetuará, quer queiramos ou não, porque é uma lei. É como a reencarnação. Não importa se você acredita ou não acredita na reencarnação, você vai reencarnar, porque é uma lei. E quem ama jamais está separado, jamais. Esses são alguns dos livros que eu tive o prazer de publicar: Espiritismo Atual e Educador, Nos Braços do Pai, Arena de Conflitos, João e Pepe, um livro infantil, O Caminho de Cícera e Pérolas Devolvidas. Lembrando que eu escrevi esse livro e tive que, na prática, lidar com a perda. Deste mesmo livro, 10 páginas para encerrar o abençoado do livro, eu perdi o livro. Simplesmente perdi o livro. Salvei em algum lugar do computador que eu não encontrei. E o livro sumiu. E eu tive que escrever o livro de novo. Eu falei, já comecei a escrever o livro praticando, perdi porque o livro era um filho, e eu acabei perdendo o abençoado livro, tive que escrever novamente. E já fui direto elaborar o luto na fase da barganha. Ô espiritualidade, como é que vocês fazem uma dessa comigo? Ô, dá uma ajuda aí, não teve jeito. Eu tive que escrever novamente. Eles me disseram, bem feito, quem mandou não guardar, quem mandou não ter cuidado, quem mandou ser imprevidente. E Allan Kardec nos diz, do que se queixa o homem, pois é ele sempre o artífice da sua infelicidade. Se algo posso desejar a vocês aqui hoje, não se trata de saúde, não se trata de dinheiro. Desejo a todos vocês serenidade. Com serenidade, o bem mais precioso desse mundo, nós atravessamos o mundo. Sem serenidade, nós não atravessamos a rua. Pela atenção dos senhores e das senhoras, eu me despeço com votos de gratidão. Muito obrigado.